Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o vídeo hoje ele é diferente dos que eu lancei agora há poucos dias. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre este tema aqui. O divórcio é permitido em caso de adultério? O tema do nosso vídeo é: o divórcio é permitido em caso de adultério, ou seja, de infidelidade conjugal? Bom, vocês sabem que este tema aqui ele é bastante discutido, não só no meio teológico, mas fora do meio teológico. Mas ele é mais discutido mesmo no meio teológico. De um lado, nós temos aqueles que dizem que o divórcio não é permitido sob hipótese alguma. Mesmo que haja infidelidade conjugal, o divórcio não é permitido. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem que o divórcio é permitido em caso de infidelidade conjugal. Porém, mesmo o divórcio sendo permitido, não é permitido um novo casamento. Ou seja, esse terceiro grupo diz que o divórcio é permitido, mas apenas o divórcio é permitido. Mas os divorciados não podem se casar novamente. Em última análise, essa terceira posição ela vai ser igual a outra que diz que o divórcio não é permitido sob hipótese alguma. Então nós vamos trabalhar estas linhas de pensamento. Aqui eu vou trabalhar isso somente à luz do Evangelho de Mateus. Vou comentar sim outros versículos que se façam necessários. Mas o documento que eu escolhi para tratar sobre a questão é o Evangelho de Mateus. O que é que Mateus tem a dizer para nós? O escritor do Evangelho a Mateus. O que ele tem a dizer para nós? Será que Mateus é da opinião de que o divórcio é permitido em caso de adultério? E em caso de o divórcio ser permitido em caso de adultério? Conforme nós lemos em Mateus, é permitido um novo casamento ou apenas é permitido o divórcio? Essas questões nós vamos analisar aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, ok? Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, diz assim, ó: Também foi dito, aquele que repudia a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudie a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Antes de mais nada, eu quero destacar aqui duas palavras. A palavra em grega que é usada para relações sexuais ilícitas é porneias. De porneias vem o termo pornografia. E a pornografia, ela diz respeito a todo tipo de imoralidade sexual ou de relação sexual ilícita. Certo? A pornografia, esta palavra pornografia, que no grego é porneias, prostituição, ela diz respeito, ela abrange todo tipo de relação sexual ilícita. Repito, toda e qualquer relação sexual ilícita, ela está representada nesta palavra porneias, ok? A outra palavra usada aqui pelo autor sagrado é moikeia, para adultério. Então eu quero fazer distinção entre porneias e moikeia. Porneias é uma palavra que abrange
toda relação sexual ilícita que você possa imaginar. E a segunda palavra usada aqui no mesmo versículo 32 de Mateus 5 é moikeia. Certo? Moikeia. Moikeia é uma palavra específica para um ato específico chamado adultério. Então eu quero ler mais uma vez aqui para você o texto. Ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudie a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Veja bem, quando os autores leem este versículo, que no grego é porneias, quando eles leem aqui, exceto em caso de relação sexual ilícita, outros leem exceto em caso de adultério, eles imaginam que o divórcio aqui é concedido apenas no caso de traição entre um homem e uma mulher. Mas, na verdade, a palavra porneias, aqui, como eu já falei, ela é abrangente. Ela vai além do ato de infidelidade de um homem para com a mulher ou vice-versa. A palavra porneia, ela inclui o ato de adultério e qualquer imoralidade sexual ou relação sexual ilícita. Enquanto que o adultério, aqui no contexto, vamos prosseguir aqui, ó, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom, a palavra adultério, que aqui no grego é moiketai ou moikatai, vem de moikeia, adultério. Como eu já falei, esta palavra ela é específica para um ato de infidelidade entre o casal. Ok? Então, dada esta explicação, nós vamos aqui para Mateus capítulo 19. O que que diz aqui? O mesmo evangelista. Vamos lá. Aqui eu quero trabalhar para vocês mais versículos. Vamos lá. Como foi que... O que levou... Não, vamos lá. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Aqui, este versículo é precisamente a repetição do outro. Tá certo? Está em outro contexto? Sim. Mas a palavra é a mesma. Mas o que foi que levou Jesus Cristo a falar isso? Vamos ler aqui, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no multidões e curou-os ali. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar, ou seja, dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Veja bem, o que é que eles tinham em mente aqui quando eles perguntaram isso para Jesus? Eles tinham em mente esse texto bem aqui, ó. Eu vou até anotar aqui para mim não desviar. Esse texto bem aqui de Deuteronômio que eu vou ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 24. Quando os fariseus fizeram esta pergunta para Jesus, esta pergunta foi feita com base no que se lê em Deuteronômio 24, 1 a 4. Ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, a carta de divórcio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, então veja que aqui a carta de divórcio ela dava licença não só para os dois se separarem, mas para se casarem novamente, a mulher no caso, e o homem. E se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio,
e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que os fariseus tinham em mente era este trecho. Era este trecho aqui que eles tinham em mente. Ok? Depois eu explico aqui, então, o que está em questão aqui sobre quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos por nela se achar coisa feia? Depois eu vou explicar para você aqui o que seria essa coisa feia que o homem acharia na mulher. Tá certo? Por enquanto vamos ver esta questão. O divórcio é permitido em caso de adultério, como eu já falei, aqueles que dizem não. Não é permitido sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. Há outros que dizem sim, o divórcio é permitido. Agora, um novo casamento não é permitido. Então, essas duas posições, no final das contas, elas vão dar no mesmo fim, ok? E há aqueles que dizem que o divórcio não somente é permitido em caso de adultério, mas também um novo casamento é permitido. Há um outro grupo que diz que o que Jesus estaria falando aqui é: o divórcio é permitido no caso de infidelidade pré-nupcial, ou seja, quando aqui ambos ainda estavam noivos, ainda não tinha se efetuado o casamento, então a mulher ela tinha se deitado com outro homem. Só que depois que se casaram, descobriu-se que ela tinha sido infiel. E então, neste caso, era permitido o divórcio. Neste caso, era permitido o divórcio porque ela tinha sido infiel a ele, porém ainda não tinha se dado realmente o matrimônio. Ela tinha se deitado com outro homem, porém ainda não tinha se casado com seu marido, mas era a noiva. E vamos lembrar que para os judeus, o período de noivado é tão importante, é quase como se estivessem casados realmente. É um compromisso muito sério. Então, quando uma mulher é infiel ao marido no período de noivado, isso equivale a adultério. E muitos intérpretes dizem que é neste sentido que Jesus está liberando a carta de divórcio. Certo? Então nós temos aqui o que? Uma quarta posição. Esta última posição que eu trouxe aqui para vocês, ela é defendida por Orlando Boyer, que foi um pastor da Assembleia de Deus. Ele foi um dos fundadores aqui da Assembleia de Deus no Brasil, certo? Bom, em frente a estas quatro posições, qual é a que Mateus está defendendo aqui? Qual dessas quatro Mateus está defendendo? Bom, antes de eu dar-lhes a resposta, eu quero fazer algumas considerações aqui para vocês, com base na leitura do Antigo Testamento. Eu vou começar aqui por o Evangelho de João. O que acontecia? Vamos lá. Aqueles que dizem que a carta de divórcio aqui ela é permitida em caso de adultério, vamos considerar como é que era encarado o adultério, a infidelidade conjugal nas páginas do Antigo Testamento. E vamos começar aqui por João. João capítulo 8, certo? Vamos começar por João 8:5. Nós temos um caso aqui bem interessante, ó. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, o que acontecia quando uma mulher, nas páginas do Antigo Testamento, de acordo com a Torá, com a lei de Moisés, qual era a penalidade para uma mulher pega em adultério? Era a morte, era o apedrejamento. Isso aqui registrado por João está condizente com o que nós lemos nas páginas do Antigo Testamento, onde nós vamos ler agora. Ó. Vamos lá, sobre o adultério, vamos ler aqui Levítico 20:10. Olha o que diz aqui. Ó. O que acontecia com a mulher quando ela era pega no ato adulterando? Vamos aqui, Levítico 18:20. Começar. Ó. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, ó, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para cópula, para te contaminares com ela. Veja, aqui só proíbe um homem se deitar com a mulher do seu próximo, mas não dá a penalidade. Só que em Levítico 20 e versículo 10, o versículo se repete, ou melhor, o mandamento se repete e com a penalidade. É o que diz aqui, ó. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, quero aqui deixar bem claro que, de acordo com a Torá, com a lei de Moisés, no caso de havendo adultério, não existia carta de divórcio. Não existia carta de divórcio. Quando uma mulher traía um homem, não existia carta de divórcio, de acordo com a lei de Moisés. O que existia era a pena de morte para ela. Ok? Professor, se não havia carta de divórcio, então como é que Moisés fala de carta de divórcio para a mulher em Deuteronômio 24, 1-4? Vamos já chegar lá, certo? Vamos ver aqui ainda em Deuteronômio 22:22. Deuteronômio 22:22. O que diz aqui? Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o meio de Israel. Então, a Torá ela é muito clara. Em caso de adultério, quando um homem era pego se deitando com uma mulher casada, ambos deveriam morrer. Ó. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, ó, este homem, tanto faz ele ser casado ou não casado. O texto aqui diz apenas homem. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o meio de Israel. Ok? Então não havia carta de divórcio para a mulher adúltera. Era a pena de morte. A lei deixa bem claro isso. E por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Eu quero que vocês continuem me acompanhando. Este assunto ele é um tanto polêmico, ele é muito discutido, então eu resolvi fazer um apanhado de, se não todas as passagens, mas de uma boa parte. Tá certo? Para nós entendermos o que foi que Jesus falou, em que sentido ele falou sobre carta de divórcio. Ora, no Antigo Testamento a gente vê que carta de divórcio não existia para caso de adultério. Não existia. E você vê que os escribas ou os fariseus, quando eles abordaram Jesus e quando eles falaram na carta de divórcio, eles não estavam recorrendo aos textos de Levítico 20:10, Levítico 18:20, Deuteronômio 22:22, onde eu li. Não, eles estavam recorrendo, quando eles falavam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa, por qualquer motivo, eles estavam recorrendo, como eu já li, a Deuteronômio capítulo 24, versos 1-4, que nós vamos já trabalhar a questão de que o homem encontrasse coisa feia na sua mulher, então ele poderia dar carta de divórcio. Vamos lá. Sobre as uniões ilícitas, eu quero ler aqui para vocês o texto, a passagem de Levítico 18,
6 a 18. Vamos lá. Nós temos que ler isso aqui. Eu gostaria que você ficasse bem atento, porque nós estamos tratando da lei de Moisés. 18, 6 a 18. Ó. Vamos lá. Levítico 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Vamos aqui para... quais são os versículos que eu quero mesmo? Aqui. Levítico, eu estou em Deuteronômio, desculpa, irmãos, é por isso que eu estranhei. Eu estava lendo em Deuteronômio. Capítulo 18 de Levítico, versículo 6 em diante. Ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Aqui não é dada qualquer penalidade. Aqui não diz qual é a penalidade. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ou seja, aqui está proibindo o filho de ter relação sexual com o pai ou com a mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Lá em Levítico 20, versículo 11, lá repete este mandamento e dá a sentença. A sentença é pena de morte para aquele que tem relação sexual com o pai ou com a mãe. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Ó. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Aqui não dá a penalidade, mas lá em Levítico 20 e verso 11, eu quero ler aqui para você. Ó. Levítico 20, verso 11, o que diz? Ó? E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Aí então é dada a penalidade. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, que é uma meia-irmã, ou filha de tua mãe, meia-irmã, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. Aqui não dá a penalidade, mas em Levítico 20, versículo 17, é o que diz aqui, ó. E quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua torpeza, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Supõe-se então aqui pena de morte, ok? Neste caso, vamos lá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é sua nudez. Certo? Aqui não diz qual era a penalidade. Mas vamos lá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Supõe-se aqui, embora não esteja claro, que talvez houvesse pena de morte para isso. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirá. Aqui não diz a penalidade, mas vamos ver o que diz em Levítico 20, 19. 20, 19. Ó. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, por quando descobriu a sua parentela, e sobre si levarão a sua iniquidade. Supõe-se aqui penalidade de morte. Vamos lá. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da sua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Certo? Levítico 20, 20, para o versículo 14, o que diz? Ó? Levítico 20, 20. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. Olha, preste bem atenção. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão.
Aqui envolve a questão do adultério, e certamente a pena de morte. Vamos aqui. Aqui, a nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Vamos ver o que diz aqui Levítico 20:12, sobre a mesma questão. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, seu sangue é sobre eles. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. Lá em Levítico 20:10, eu quero ler aqui para vocês. Levítico 20:10, o que diz? Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então aqui nós já temos, para o que nós lemos aqui, que eu acabei de ler aqui, a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. Aqui não dá penalidade, mas em Levítico 20:10 dá. E em Deuteronômio 22:22 também dá, é a pena de morte. Então não havia carta de divórcio nesse caso. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é. Então vamos lá, Levítico 20:14 dá a penalidade. Levítico 20:14. E quando um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Vamos continuar aqui. E não te chegarás à mulher durante a separação, que é conhecido como menstruação, da sua imundícia para descobrir sua nudez. O trecho está em Levítico 20:18. O que diz lá? Levítico 20:18. E quando o homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Talvez aqui não se entenda a pena de morte, mas extirpado talvez significa apenas serão expulsos. Não está muito claro. Isso eu tenho que ver melhor depois. Nem te deitarás com mulher de teu próximo para a cúpula, para te contaminares com ela. Levítico 20, verso 10 diz que é a pena de morte, porque aqui envolve adultério, claro. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 20, verso 2 dá a pena de morte. Com varão te não deitarás, ou seja, com um homem te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é, lá em Levítico 20, versículo 13, diz que é a pena de morte. Certo? Não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é, Êxodo 22, versículo 19, dá a pena de morte para isso. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Por que eu fiz questão de ler esse trecho aqui para vocês? Para vocês entenderem que todas essas práticas que envolvem adultério, união bestial de pessoas com animal, a união sexual entre homem, entre homem e mulher, entre madrasta e padrasto, aquele negócio entre pai e filho, filho e pai, todas essas uniões aqui, além de ser abomináveis, elas têm uma penalidade forte e é a pena de morte. Aqui está incluído o adultério. Então, por que eu li aqui Levítico 18? Para te explicar que quando Jesus diz qualquer que repudie a sua mulher, a não ser por causa de porneias, o que ele diz aqui, eu, porém, vos digo, qualquer que repudie a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Então, por relações sexuais ilícitas, meu querido, entenda aqui a abrangência que nós temos em Levítico 18. As relações sexuais ilícitas aqui, elas não dizem respeito apenas à infidelidade conjugal entre um homem e uma mulher. Não.
Se um homem se deitar com um animal, isso é motivo para a mulher pedir o divórcio. Se um homem se deitar com a mãe da sua esposa, isto é motivo para a mulher pedir o divórcio e vice-versa. Todas as uniões ilícitas e abomináveis aqui descritas no Levítico, à luz do Novo Testamento, você pega todas as uniões ilícitas aqui no Levítico e à luz do Novo Testamento é direito de divórcio, certo? Dá lugar a divórcio, mas não há a pena de morte. Entenda, quando nós lemos Levítico, capítulo 18, à luz do próprio Antigo Testamento, a pena é a morte. Entenda isso. Levítico, nós estamos na Torá. O que eu li em Levítico, capítulo 18 e versículos 20, você comparando as passagens, você vai ver que quando um homem se deita com outro homem, quando uma mulher trai o seu marido, tá certo? Quando um homem, quer seja casado ou não, se deita com uma mulher casada, tudo isso, a penalidade é a morte. Quando o homem se deita com um animal, quando uma mulher fica com um animal, quando o sexo é bestial, tudo isso, a pena é a morte. Não há divórcio para isso. Nas páginas do Antigo Testamento, certo? Então, quando Jesus Cristo trouxe a questão do divórcio, no Novo Testamento, ele diz, a não ser por relações sexuais ilícitas, por incrível que pareça, entenda que Jesus, por relações sexuais ilícitas, envolve todo tipo de relação sexual ilícita. O que nós lemos aqui no capítulo 18 Levítico, que eu acabei de mencionar, está dentro da palavra porneias. Não é apenas o adultério, a infidelidade conjugal, mas toda e qualquer relação sexual ilícita está dentro da palavra porneia. Ok? Então vamos lá. Já lemos o que nós precisamos. Então vamos lá. Divórcio permitido no Antigo Testamento. Eu já li em Deuteronômio 24 e versos 1 a 4. Então vamos lá. Feitas as explicações, eu quero então trabalhar com vocês Deuteronômio 24, 1. O que é a coisa feia que o homem encontrava na mulher que dava-lhe o direito de dar carta de divórcio para ela? Mas lembrando, a carta de divórcio em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, ela dava o direito de novo casamento para a mulher. Logo, se a mulher poderia se casar novamente, ela não tinha cometido adultério. A lei diz apenas o seguinte, que se o homem encontrar qualquer coisa feia na sua mulher, mas esta qualquer coisa feia na sua mulher, isto não diz respeito à infidelidade da mulher para com ele. Não. Qualquer coisa feia, o Dr. Russell Norman-Champ, ele diz que se o homem, depois que tivesse casado com a mulher, ele acordasse, os motivos poderiam ser os mais banais, e ele olhasse para a mulher e notasse que ela tinha um olho mais baixo, qualquer coisa banal, por mais banal que fosse, o homem poderia dar carta de divórcio e despedir a sua mulher. Então, é neste sentido que Deuteronômio 24, 1 a 4 está falando sobre a carta de divórcio. Ali não está em questão o adultério. Não está em questão ali união sexual ilícita ou uniões sexuais ilícitas. Porque para uniões sexuais ilícitas não havia carta de divórcio, era pena de morte. Ok? Mas, veja bem, quando os fariseus chegaram para Jesus, mestre, na lei Moisés mandou dar carta de divórcio. Tu, pois, o que dizes? Quando ele disse, na lei Moisés mandou dar carta de divórcio, eu já falei para vocês, eles tinham em mente Deuteronômio 24, 1 a 4. Eles estavam testando a Jesus. E a resposta de Jesus, ela foi surpreendente, mas eu quero dizer para vocês que Jesus, na avaliação
de Mateus, as palavras de Jesus, na narrativa de Mateus, ela tem que ser compreendida de acordo com o contexto doutrinário da época. Na época de Jesus, havia duas escolas muito conceituadas, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Se eu não estou enganado, parece que era Shammai, se eu não me falho a memória, mas eram essas duas escolas, as mais conceituadas, Hillel e Shammai. Se não me falha a memória, Shammai, ele concedia a carta de divórcio para qualquer motivo banal. Já Hillel, ele era mais estrito. Ele disse que a carta de divórcio era concedida no caso de infidelidade conjugal. E como é que Hillel, eu estou dizendo Hillel, mas pode ser Shammai, certo? Eu posso estar trocando. Mas eu vou aqui dizer, e o que Hillel explicava sobre a carta de divórcio? Ele dizia que no caso da carta de divórcio, a mulher estava livre para casar com quem ela quisesse. Então, a partir daqui eu quero dizer para vocês que não existe esta ideia de que pode dar carta de divórcio, mas não pode casar. Não, isso é desconhecido do meio jurídico. Até onde eu consultei, eu consultei vários códigos de leis, não só o hebreu, mas até onde eu consultei, todas as vezes que se dá carta de divórcio, a carta de divórcio significa o fim do casamento para ambos. Onde há carta de divórcio, há o fim do casamento para ambos. Com isso, com a carta de divórcio, ambos estão livres para se casar novamente. E quando Jesus aprova o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas, ele está aprovando ao mesmo tempo um novo casamento. Agora, é interessante que estas relações sexuais ilícitas que Jesus fala, que inclui o adultério, a infidelidade conjugal, vamos lembrar que nas páginas do Antigo Testamento isso era tratado com a pena de morte. Não havia divórcio para casos de relações sexuais ilícitas nas páginas do Antigo Testamento. Não havia carta de divórcio, ok? Não havia. O que havia era a pena de morte, mas Jesus, na narrativa de Mateus, ele não dá a pena de morte. Ao contrário, ele concede a carta de divórcio com direito de qualquer um dos dois se casar novamente com quem quiser. Isso aqui precisa ser dito de forma muito clara, porque há muita distorção. Aqueles que dizem que não, a carta de divórcio, o que Mateus está dizendo é que pode haver carta de divórcio, mas não pode haver novo casamento. Ora, mas vamos ver aqui o texto. O texto, ele simplesmente não está proibindo um novo casamento. É você quem está criando esta ideia, não o texto. Vou ler aqui mais uma vez. Mateus 5, versículo 30 e 1 e 32. Também foi dito, qualquer que deixe a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Então já vimos que a referência aqui é Deuteronômio 24, 1 a 4, e a carta de divórcio lá, ela significa o quê? O real fim do casamento e o direito de ambos se casarem novamente. Então, é neste sentido que Jesus foi perguntado, lá em Mateus 19, e é neste sentido de um divórcio, dando direito a um novo casamento, que Jesus trabalha a questão. É preciso se compreender o contexto. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aqueles que dizem a carta de divórcio é que não dá direito à mulher ou o homem se casar novamente, isso é um entendimento estranho à Bíblia Sagrada, porque o que nós lemos aqui, dele carta de divórcio, está nos remetendo a Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4. E lá, a carta de divórcio dá direito a novo casamento para a mulher. Então, é neste sentido de divórcio com direito a ambos se casarem novamente que Jesus está trabalhando a questão. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudie a sua mulher, ou seja, dando carta de divórcio, a não ser por causa de prostituição, que no grego é porneias,
ou seja, relações sexuais ilícitas, faz que ela cometa adultério, moikeia. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vamos lá, qual é a posição de Mateus aqui? Ora, a posição de Mateus aqui é a mesma de Shammai ou de Hilel. Veja que Hilel e Shammai, eles eram antagonistas. Mas como eu não estou bem certo aqui qual era dos dois que defendia a questão do divórcio em caso de adultério, às vezes eu troco, eu digo Shammai, outras vezes eu digo Hilel. Eu não tenho um documento agora para consultar, mas eu vou dizer aqui Shammai. De acordo com Shammai, certo? A carta de divórcio, ela permitia novo casamento para ambos. E é neste sentido que devemos entender a narrativa de Mateus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ora, aqui não está proibindo novo casamento para a repudiada ou para o repudiado. Está proibindo, de acordo com a visão aqui de Mateus, está proibindo novo casamento para a repudiada ou para o repudiado se o divórcio não foi por causa de adultério. Aqui é a visão de Mateus. Veja, eu estou sendo fiel à visão de Mateus, que era o que Shammai tratava na sua escola. Mas veja o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, aí entra a exceção, a não ser por causa de prostituição, esqueça essa questão da prostituição, Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esta linha de pensamento, esta narrativa rígida aqui de sem exceção, ela é defendida por Marcos e por Lucas. Se você for para Marcos, lá não há a exceção. E lá, tanto em Marcos como em Lucas, não é permitido novo casamento. Não é permitido carta de divórcio. Se você for perguntar para Marcos e para Lucas, a mulher pode se divorciar? Até que ponto o divórcio é permitido? Se você for perguntar para Marcos e para Lucas, eles não dão uma exceção para a carta de divórcio. O que eles dizem de forma aberta é que, uma vez casado, casado para sempre. Não pode haver carta de divórcio. E se houver carta de divórcio, quem casar com a repudiada ou com o repudiado comete adultério. Esta é a posição de Marcos e de Lucas. E esta é a posição de Mateus quando nós lemos apenas isso aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você pode ver que isto aqui, sem a exceção, é trabalhado. Deixa eu ver aqui, se eu encontro a passagem aqui, é trabalhado em Marcos capítulo 2 e versículo 4, e Lucas também 16, parece 16 e 18, ele também não dá licença para a carta de divórcio. Tá certo? Ele também não dá. Só que aqui em Mateus, irmãos, há uma exceção. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, aí aqui entra a exceção que não existe em Marcos, a não ser, ou exceto por causa de prostituição, no grego porneias, exceto por causa de prostituição. Quando ele diz exceto por causa de prostituição, ele está validando o divórcio. Quando Jesus diz exceto por causa de prostituição ou de infidelidade conjugal ou de uniões sexuais ilícitas, que no grego é porneia, o divórcio não é permitido sob hipótese alguma, diz Jesus. E aqui ele está, de certa forma, contrariando Deuteronômio 24, 1 a 4, que cedia a carta de divórcio por qualquer motivo. Jesus vai dizer o seguinte, a carta de divórcio não é permitida, o divórcio não é permitido
sob hipótese alguma. Só que Jesus aqui em Mateus, ele diz, ó, exceto o que, Jesus? Exceto em caso de infidelidade conjugal ou de relações sexuais ilícitas. Havendo relações sexuais ilícitas entre o casal, então a carta de divórcio é válida, ou seja, o divórcio ele é legal, ele é permitido. Então aqui Jesus ele libera o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas. E se você me pergunta, e o divórcio aqui, uma vez liberado por Jesus, dá licença à mulher ou o marido se casar novamente? Sim, porque o divórcio aqui que Jesus está trabalhando, ele está trabalhando em cima da pergunta dos fariseus. E a pergunta dos fariseus sobre divórcio está baseada em Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4. E em Deuteronômio, o divórcio abre portas para novos casamentos. E é neste sentido que o divórcio tem que ser compreendido na pergunta dos fariseus e na resposta de Jesus. Quando Jesus permite o divórcio, ele está automaticamente permitindo novas núpcias, novo casamento. É assim que tem que ser entendido. Agora Mateus capítulo 19. Eu já li, mas vou fazer questão de passar mais uma vez. Aqui, ó, 19. Ó, vamos lá. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, porque era isso que estava em questão em Deuteronômio 24, 1 a 4, por qualquer motivo. Mas lá não entra a questão do adultério, já falei para vocês. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ó, Jesus aqui joga para Gênesis e diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mãe e serão dois uma só carne. Jesus aqui já está quebrando o argumento dos fariseus. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus retornam para Deuteronômio 24, 1. Disseram-lhe eles, ou melhor, Deuteronômio 24, 1 a 4. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha a contra-argumentação dos fariseus. Pois bem, mestre, tu disseste bem, tu foste para Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, e assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Muito bem, mestre, tu estás sendo contra o divórcio. Aí eles vão e prosseguem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Se Moisés, que na tradição judaica, ele mesmo foi quem escreveu Gênesis, ele mesmo já tinha, na narrativa de Jesus, proibido o divórcio, por que depois ele abre mão e licencia o divórcio? Era esta a pergunta deles para Jesus. Aí disse-lhes ele, Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Aí aqui entra a posição chamaica de Jesus, ou seja, a linha de Chamai. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, olha o motivo que Jesus dá aqui para o divórcio. Que este motivo, esta exceção, essa razão para o divórcio aqui, elencado por Jesus, não está em Deuteronômio 24, 1 a 4. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, porneias, ou relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete também adultério. Então, veja, meus queridos, uma coisa, prestai bem atenção. As relações sexuais ilícitas aqui, na fala de Jesus, dão lugar a um divórcio e a um novo casamento para ambos. Agora, repito, recapitulando, só que as relações sexuais ilícitas aqui são aquelas registradas em Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20.
Lá não havia carta de divórcio para relações sexuais ilícitas. Lá havia era pena de morte. Então veja que a posição de Jesus aqui, quanto à questão do, por exemplo, da infidelidade conjugal, ela difere do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, havendo infidelidade conjugal, a pena era a morte. Mas Jesus ele não decreta a pena de morte, ele decreta o divórcio. E quando Jesus decreta o divórcio, havendo relações sexuais ilícitas, ele está decretando o direito de um novo casamento. Ok? O tema é polêmico? É. Mas é dessa forma que nós temos que entender. É assim que Jesus está trabalhando o texto, querido. Tá certo? Então, o divórcio é permitido no Antigo Testamento. Você pode ler em Mateus 24, 1 a 4. Aí Jesus faz referência a isso em Mateus 5, 31 e Mateus 19, 7, 8. Tá certo? Aí, como eu já falei, a narrativa de Marcos e de Lucas não traz a exceção que valida o divórcio. O apóstolo Paulo também, se você levar para Paulo também ele não dá esta licença para divórcio em caso de relações sexuais ilícitas. Ele não trabalha essa questão. Apenas Mateus. E é por isso que eu disse para você que eu ia trabalhar e estou trabalhando mais essa questão à luz do Evangelho de Mateus. Apenas Mateus, lembre-se e registre, apenas no Evangelho de Mateus há a exceção para validar o divórcio. E a exceção ela é o quê? Em caso de relações sexuais ilícitas, que no grego é porneias. Havendo porneias, relações sexuais ilícitas no meio do casal, então a mulher descobriu que o seu mulher cometeu uma relação sexual ilícita fora do casamento, com outro homem, com outra mulher, com um animal, enfim, qualquer tipo de relação sexual ilícita que o homem tenha cometido, ou vice-versa, aquele que foi ofendido, ele está no direito de pedir carta de divórcio. E a carta de divórcio representa o fim do matrimônio e significa que o divorciado está livre para se casar com quem ele quiser. Assim também o divorciado, o que recebeu a carta de divórcio, seja homem ou seja mulher, ele também está livre para casar com quem quiser. Claro, se a mulher ou o homem decide perdoar, então não vai haver carta de divórcio. A carta de divórcio é no caso de que o ofendido resolveu não perdoar o ato do outro, mas resolveu partir para uma separação legal. E neste caso, Jesus não condena. Ok? Eu já fiz alguns anos atrás um vídeo sobre essa questão, mas se faz necessário a gente, de vez em quando, repetir o tema. Isso aí tem atormentado muitos casais na igreja. Muitos casais, eles vivem infelizes. O homem trai a mulher direto, a mulher trai o homem direto. E o casamento, ele continua por quê? Por causa de um falso entendimento. Por causa de uma falsa interpretação que diz, não, você não pode se divorciar de forma alguma, de forma alguma. Aí a pessoa vai para o pastor, meu marido está me traindo, a minha mulher está me traindo. Não, mas você não pode se divorciar, você tem que perdoar. Errado, meu irmão. À luz do Evangelho de Mateus, isso está errado. Bom, se você for considerar essa situação só à luz de Marcos e de Lucas e de Paulo, você tem realmente que morrer no casamento, mesmo infeliz. Mas se você vai considerar Mateus, que é também um registro sagrado, Mateus abre a exceção. Ok? Esta é a verdade. Mateus abre a exceção. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.